Olá! Este incrível e pitoresco país provavelmente está na lista de desejos de todos os amantes de montanhas e paisagens épicas. O surpreendente, no entanto, é que a presença humana não estraga a natureza aqui, mas sim a complementa harmoniosamente. Mas antes de olharmos para tudo isso, uma pequena introdução, na qual meio que me justifico sobre o que estou fazendo aqui. Então, alguns dias antes da viagem, meu amigo Vlad me escreveu. Aquele que é guia da Nova Way. Eles estão renovando suas atividades organizacionais e já reuniram a primeira equipe para a Noruega e tem uma vaga livre no trailer, onde podem me encaixar se eu quiser, é claro. Para ser sincero, eu tinha esse desejo, pois planejava essa viagem desde o inverno. Decidi então não desperdiçar tal oportunidade e juntar o útil ao agradável. Além disso, simplesmente passaremos pelos lugares mais, instagramáveis no sul do país dos Trolls. Também vamos observar quais experiências valeriam a pena adotar na Ucrânia em termos turísticos e sociais. Vamos tentar descobrir que lados obscuros este país aparentemente utópico esconde. Bem, primeiro uma pequena montagem da viagem sobre como cheguei aqui. Então, eu saí de Lviv e cheguei a Poznań em 15 horas olhando pela janela do ônibus, onde Vlad já estava me esperando com um motorhome alugado. A propósito, Vlad alugou este motorhome na Polônia não para economizar dinheiro ou algo assim, mas porque em uma temporada tão alta não havia um único motorhome para alugar nem na Noruega, nem na Dinamarca, nem na Suécia, nem mesmo na Alemanha. A Polônia acabou sendo a única opção. Seu interior era idêntico ao da nossa viagem na Islândia. Portanto, se você quiser ver como é por dentro, assista a este vídeo. De Poznań seguimos para o norte em direção à Alemanha, e a principal lembrança é que as estradas eram de tão boa qualidade que era possível trabalhar no computador tranquilamente sem perceber o tempo passar. Todas essas autoestradas parecem iguais por muitos quilômetros, como se alguém no SimCity simplesmente tivesse copiado e colado. Então, depois de meio dia dirigindo pelas mesmas texturas, decidimos parar em algum lugar para passar a noite e escolhemos um camping na costa do Mar Báltico. Era um sábado e havia muitas autocaravanas lá. A Alemanha é um dos líderes mundiais em termos de posses. Eles vêm aqui com caixas de cerveja e provavelmente apenas ficam olhando para o Mar Báltico, porque eu não consigo imaginar o que mais poderia ser feito neste lugar. De manhã, partimos para a Dinamarca, e logo na entrada fomos recebidos não por uma loja Lego, como poderíamos imaginar, mas por um sex shop de desconto. Isso é um fato aleatório. E no primeiro supermercado, descobrimos que as lendas sobre os preços espaciais na Escandinávia não são exatamente lendas. Meu maior choque cultural foi uma cereja por 170 coroas por quilo. Isso não se aplica apenas a produtos alimentícios. Se você está planejando vir e comprar roupas turísticas aqui, não é a melhor ideia, porque aqui na Noruega, na cidade de Oda, por exemplo, camisetas começam com o preço reduzido de $30. Portanto, é melhor fazer isso em algum lugar no caminho. Nós, por exemplo, paramos na Decathlon na Polônia. Compramos roupas impermeáveis lá para o clima daqui. Ainda vamos falar sobre os preços e o tempo neste vídeo. E até agora viajamos pela Dinamarca de sul a norte. Passamos a noite na cidade portuária de Hirtshals e pela manhã pegamos a balsa para a Noruega. A bordo, o que mais me surpreendeu foram as cabines luxuosas. Não o playground no deck do meio, mas aquele quarto. Este é um compartimento separado para cães, e a julgar pela aparência da cerca ao redor, foi planejado para que o navio pudesse ter um heliporto. Na minha opinião, a vontade e a possibilidade de proporcionar conforto extra aos nossos animais de estimação é um indicador de uma sociedade calma, madura e segura, como na realidade são os países escandinavos. Após 4 horas olhando para os cães de outras pessoas, nosso ferry chega ao porto de Langesund, onde não hesitamos e imediatamente nos dirigimos à natureza. Ao contrário das autoestradas polaco-alemãs, todas estas florestas, rochas e lagos ao redor são extremamente agradáveis aos olhos. Mas ainda teremos que esperar por todas essas coisas boas. E por agora estamos chegando ao primeiro ponto de controle norueguês. E assim passei 2 dias na estrada com Vlad e seu grupo neste lindo e quase completamente lotado camping, mesmo que amanhã seja segunda-feira.
Isso é basicamente compreensível, pois é um dos principais passatempos dos europeus. Nos fins de semana, eles não precisam ficar no sofá ou ir a restaurantes, pois têm esse conforto durante toda a semana. E nos fins de semana, eles querem dar um passeio em algum lugar, tomar um ar e fazer um churrasco na natureza. E eu realmente notei que antes da invasão, nós na Ucrânia também estávamos experimentando um crescimento constante nessa direção. No jantar, comemos um delicioso salmão norueguês. Agora vamos dormir para que amanhã possamos partir em nosso primeiro passeio. Na Noruega, há muito poucas estradas simples e de várias faixas, porque quebrar todas as rochas para construir estradas e túneis é um verdadeiro desafio de engenharia. Curiosamente, o orçamento que a Noruega destinou para a construção de estradas em 2022 é quase idêntico ao orçamento da Ucrânia. Isso se deve ao fato de que, embora tenhamos quase o dobro de terra, o terreno é muito mais fácil para construir estradas. E para sentir, distâncias semelhantes na Noruega são percorridas cerca de 2 vezes mais devagar do que na Europa plana. Quanto mais subíamos nas montanhas, mais desolada e rochosa se tornava a paisagem, e menos acreditávamos que era possível construir infraestrutura de tão alta qualidade aqui. Então, vamos para a nossa primeira caminhada, e para caminhadas, o que é mais importante? Exatamente, o tempo. E nestes meses na Noruega é bastante moderado. Isso significa que de manhã o céu clareava e ficava nublado novamente provavelmente 20 vezes, justamente quando estávamos comendo. Julho e agosto são os 2 meses mais quentes na Noruega. De acordo com as estatísticas, o clima ensolarado deve durar cerca de 15 dias. Na realidade, independentemente da sorte, pode chover durante toda a semana, mas no geral, são os 2 meses mais quentes. Olhe para a estrada. Ei, o que está acontecendo? Dizem que você pode, é claro, assistir à previsão do tempo para o dia, mas ainda assim deve-se levar isso em consideração, porque o clima é imprevisível. O mais importante é que não deve haver uma tempestade violenta, e como dizem na Noruega, não há mau tempo, apenas roupas inadequadas. Por isso é necessário estar preparado para o tempo variável, tanto mentalmente quanto com o equipamento. Primeira caminhada desta viagem e já para a lendária montanha Kirak. É considerada uma das trilhas mais bonitas de toda a Escandinávia. E aparentemente, para não estragar isso para todos, esses sinais estão por toda parte aqui. Então, em vez de voar, capturarei a atmosfera da subida de uma maneira mais retrô. Para que compreendam bem o meu sacrifício, há uma câmera ali, está ali, eu desço, vou para lá de volta e agora vou. Quero pegá-la. Tudo em nome do conteúdo. Mas não gostaria de falar aqui sobre a criação de conteúdo em condições de montanha. Eu gostaria de falar sobre como toda essa cultura e negócios, atividades ao ar livre, caminhadas, trekking, escalada, e tudo isso está extremamente desenvolvido aqui. O estacionamento está completamente cheio e é segunda-feira. Lá tem um café com uma vista inacreditável. Roupas práticas podem ser compradas em qualquer lugar, e os noruegueses não vão para as montanhas de shorts e tênis que geralmente são tão populares. Então, por que eu subo Hovelret uma vez por ano e o equipamento ainda fica no meu armário? Eles têm o equipamento para isso e têm como pagar por ele. Caminhar por uma trilha tão pedregosa como Kirak, com sapatos sem travas nos pés e solas aderentes, não é apenas ruim para eles, mas realmente perigoso, porque a menor chuva repentina e você pode descer como em um parque aquático. É por isso que todos que vi no caminho estavam devidamente vestidos, até alguns cães que eles levam consigo para desfrutar da paisagem local.
Então, depois de cerca de 3 horas de caminhada sobre pedras Kirak, ajustadas para o movimento de câmeras, o auge desta rota espera na chegada. E estas também são pedras, uma famosa rocha fortemente encaixada numa fenda entre as rochas. Este fato interessante surgiu devido ao derretimento das geleiras dezenas de milhares de anos atrás e, basicamente, explica a maioria das principais atrações naturais da Noruega. E é praticamente um dever sagrado do Instagram para qualquer um que venha aqui se esgueirar para a pedra por trás e tirar uma foto lá. Não é realmente muito assustador se você não olhar para baixo. A vista é simplesmente deslumbrante. Nem sequer me esqueci das palavras. Um passo no desconhecido. E aqui estamos na famosa pedra. Para obter os melhores resultados fotográficos, não se esqueça de afastar outros turistas do enquadramento e parecer o mais relaxado possível. Como se não houvesse um precipício de meio quilômetro abaixo de você. Algumas estatísticas encorajadoras. Em toda a história das visitas turísticas a esta pequena pedra, pelo menos as registradas, não houve uma única vítima aqui. Ao contrário dos base jumpers, que pulam de algum planalto direto para o fiord, e infelizmente vários deles não completaram esse voo. Do planalto Kirak foram registrados cerca de 30 mil desses saltos extremos. Infelizmente, 10 deles foram fatais. É historicamente um dos melhores lugares do mundo para saltos desse tipo, não apenas por causa da diferença de altitude de quase 1 quilômetro, mas também devido às correntes de vento opostas que sobem do fiord, proporcionando alguns segundos extras de queda livre para aproveitar a vista ao redor. O que posso dizer? Valeu a pena vir aqui não apenas por causa daquela pedra legal do Instagram e a vista incrível do fiord, mas também pela experiência em si. Você está andando cercado por pessoas bonitas e atléticas. Ninguém faz barulho, não há música tocando, não há lixo em lugar nenhum. Infelizmente, em nossa maioria geral, ainda nos falta essa cultura ao ar livre, mas espero que um dia chegaremos lá. Seria legal ver o pôr do sol aqui, mas estamos com pressa para vê-lo no caminho. Uma pequena atualização sobre a estrada mais bonita que já vi. Esta estrada tem 36 quilômetros de comprimento e 27 curvas fechadas, que junto com os fiordes e montanhas parecem um cartão postal da Noruega. Foi construída em 1984 como uma estrada de trabalho durante a construção da linha de energia para o Vale Isolado de Lysebotn. A estrada está acessível apenas durante 5 meses quentes do ano. Em outros períodos, a única maneira de descer é de barco ou balsa. Na pequena cidade de Lysebotn, bem na margem do Lysefjord, há um camping extremamente aconchegante e pitoresco. É cercado por montanhas em 3 lados, de onde as cachoeiras caem, e em um bom clima, os parapentes pousam diretamente no campo de acampamento. Para aqueles que estão cansados após a caminhada, há um restaurante aconchegante, mas ao ver os preços no menu, encontramos força para cozinhar o jantar por conta própria. E esse foi o fim do nosso segundo dia na Noruega. Este é o acampamento mais bonito em que já estive. E na Noruega é a opção de hospedagem mais econômica, porque se paga em média entre 30 e 50 euros por um trailer com pessoas. E em geral, tivemos sorte de poder ficar aqui, porque oficialmente o acampamento estava cheio, mas conseguimos encontrar um canto, passar a noite e partir de manhã para seguir viagem.
De todas as nossas caminhadas na Noruega, naquele dia a escalada foi a mais fácil e a mais espetacular. Ufa, mal acabei de dizer isso. Agora, com a ajuda de um time-lapse mágico, vamos pular o processo e chegar diretamente ao destino. Então chegamos ao famoso Preikestolen, um pedaço de rocha com uma forma quase perfeita, 25 por 25 metros. No final do século XIX, um viajante local o avistou enquanto navegava pelo fiord e decidiu vir aqui. E então sua mente criativa o chamou de Bunker Tessera. Mas a comunidade turística local decidiu dar a este lugar um nome mais representativo. E é daí que vem na realidade o Preikestolen, ou púlpito. A propósito, drones também são proibidos aqui, mas é mais brando. Você não pode voar ao lado deste ponto para não incomodar muitas pessoas que estão se divertindo lá. Mas por que não decolar a meio quilômetro de distância? Cerca de 200 mil turistas vêm aqui todos os anos e em dias ensolarados acontece um verdadeiro mini-festival neste planalto. Mas tudo acontece tranquilamente ao estilo europeu e todos recebem o que vieram buscar. De acordo com as melhores tradições do Instagram, é hora de encontrar o melhor lugar para uma foto. Mas o que mais me marcou não foi o próprio lugar, nem a fila para ele, nem mesmo a sorte que tivemos com o tempo, mas sim um pequeno detalhe no caminho. Num local onde se cruzam muitos visitantes, a antiga barreira foi deliberadamente deslocada 30 centímetros para permitir que as pessoas passassem mais facilmente e naturalmente. Esta mudança aparentemente insignificante demonstra uma grande atenção aos detalhes. São precisamente estas soluções que nos permitem melhorar a orientação dos visitantes. Claro que o Preikestolen é impressionante, mas a natureza ao redor é igualmente bonita. Aqui você verá rochas cobertas de vegetação que parecem um parque jurássico. E limpos lagos de montanha, e o mais importante é que, ao contrário da Islândia, por exemplo, você pode acampar quase em qualquer lugar aqui. E se não fosse pela nossa van lá embaixo, eu definitivamente acamparia aqui. Durante esta viagem, fui frequentemente perguntado o que eu prefiro, Islândia ou Noruega, e essa comparação faz sentido. Ambos os países são escandinavos, caros e quase ideais para viajar de motorhome. Mas eu tenho uma impressão um pouco diferente desses países. A Islândia é incrivelmente impressionante, mas um pouco deserta, por isso consideraria principalmente como viajar e obter experiências. A Noruega, por outro lado, apesar de todos os seus locais épicos, é de alguma forma mais acolhedora. É mais verde e às vezes lembra os Cárpatos, pelo menos perto das cachoeiras que vimos. Você não quer ficar parado olhando, você só quer fazer uma pequena pausa para o almoço. Embora eu não descarte que isso seja apenas um efeito colateral do excesso de cachoeiras islandesas que experimentei há menos de um ano. Lembre-se de que haverá outro filme sobre a Islândia, mas por enquanto vamos voltar à Noruega. Assim, passamos todo o dia seguinte ao Preikestolen viajando, nos movendo mais ao norte, para a cidade de Oda. Ela está localizada em uma pequena ponte entre o fiord e o lago glacial. Há apenas 7 mil residentes permanentes aqui, mas como já é tradição nesta viagem, todos os acampamentos estavam lotados. Conseguimos encontrar um lugar apenas nesta ilha de asfalto perto da igreja local. Oda é uma base muito popular para turistas, porque nas proximidades começam várias trilhas de montanha muito íngremes. E na cidade em si, ou melhor, nos seus arredores, aquela fundição de zinco brilhava mais à noite. Nos anos 70, poluiu muito as águas do fiord, mas depois a Noruega tomou um rumo ecológico. Parece que o equipamento foi modernizado, mas ainda é uma visão incomum ao lado de uma cidade turística. Isso me lembrou que a Noruega, além da natureza deslumbrante e todo tipo de trilha, é um país extremamente rico em recursos naturais. Pode-se dizer que eles acertaram em cheio nesse aspecto. Eles têm peixes, recursos hidrológicos e toda a área onde a água dos fiordes e de muitos rios montanhosos flui. Eles foram usados anteriormente para moinhos e agora alimentam usinas hidrelétricas locais.
Além disso, a maioria deles não são as enormes represas a que estamos acostumados na Ucrânia, mas aqui são pequenas, como pequenas usinas familiares de produção de energia elétrica que funcionam aqui desde o início do século XX. E claro, uma grande quantidade de petróleo, cujas receitas provenientes da venda são recolhidas por um fundo soberano criado pelo Estado e distribuídos por todos os tipos de investimentos e tecnologias promissoras. E parece-me que seria muito apropriado adotar essa experiência na Ucrânia a nível nacional, pois o nosso país possui realmente muitos minerais, mas eles têm sido usados principalmente para tornar os ricos ainda mais ricos. No entanto, uma instituição pública capaz de rentabilizar esses lucros seria realmente benéfica. Sim, é um pouco o meu sonho acordado. Mas voltemos ao nosso tema principal: viagens e turismo. Vamos descansar agora e amanhã de manhã iremos descobrir o glaciar da região. O céu da manhã não nos dava muita esperança de que seríamos capazes de ver algo, mas mesmo assim decidimos tentar. Antes de começar o percurso, fomos apanhados por um simpático casal de turistas franceses na sua carrinha com tração às 4 rodas. A abordagem começou por um caminho de lama e excrementos de vaca. Pelo caminho, encontramos criadores de belas vacas escocesas da raça Highland, que se sentem muito bem nas montanhas norueguesas. Para o tipo de morador da cidade que viu uma vaca pela primeira vez. Depois, a lama virou pedras escorregadias e molhadas e várias pontes sobre fontes montanhosas. Mais tarde, pequenas clareiras começaram a aparecer no horizonte e a trilha se tornava cada vez mais íngreme, e às vezes era até necessário usar uma corda que estava cuidadosamente amarrada aqui para os turistas. E como em um videogame, quanto mais perto estávamos do final, mais claro o céu ficava, como se estivesse mostrando a nós a justiça da nossa decisão de sair de casa hoje. E assim, após uma longa viagem, finalmente chegamos felizes e satisfeitos. Então este é o Baurbrin, a língua da geleira Folgefonna, que é a terceira maior da Noruega. Como qualquer geleira respeitável, brilha no sol em todos os tons de branco a azul. E alguns fatos sobre ele. Primeiro, é muito antigo. O solo se formou sob ele bilhões de anos atrás, e restos de pessoas pré-históricas ainda são encontrados nas camadas de gelo. Em segundo lugar, o facto mais interessante para mim, pessoalmente, é que do outro lado do glaciar existe uma estância de esqui de verão onde a equipa alpina norueguesa treina. A tentação de vir aqui era incrivelmente grande, mas a perspectiva de pagar 40 euros por um passe de esqui e algo extra pelo aluguer de equipamento para 5 quilômetros de pistas não me agradava muito. Em terceiro lugar, a água do degelo do glaciar flui para este rio. É como uma versão local de Evian, que você pode provar aqui em sua forma original. E em quarto lugar, como quase todas as geleiras do mundo, o Folgefonna está diminuindo gradualmente. Vimos uma parte desse processo com nossos próprios olhos durante nossa visita. Parece que é apenas uma gota no oceano para algo tão grande, mas era assim que Bordbrin parecia há menos de 100 anos em comparação com seu estado atual, e não se sabe em que forma sobreviverá para as gerações futuras. Vamos apreciá-lo enquanto ainda podemos. A geleira é absolutamente maravilhosa e gostaria de falar um pouco mais sobre o que eu vi lá. É um parque nacional, mas antes dele há alguma infraestrutura turística. Apareceram hotéis que, segundo as autoridades, não existiam lá 2 anos atrás. Estradas, estacionamentos e tudo mais. Está um pouco bagunçado. Há alguns equipamentos de construção por aí. Em resumo, há uma certa atmosfera de desordem. Mas tenho certeza de que ninguém se atreveria a mover 1 metro sequer no Parque Nacional, porque, primeiro, eles levariam uma grande bronca, e segundo, não é assim que as coisas são feitas aqui.
E parece-me que essa abordagem para as coisas e, claro, a resolução de assuntos deveria ser adotada também na Ucrânia. Agora vou descer, descansar um pouco, porque amanhã temos provavelmente a rota mais importante de toda esta viagem. No dia seguinte, acordamos quando ainda estava escuro para pegar a primeira transfer do início da rota. Em suma, coloquei a câmera com confiança. Pensei comigo mesmo que comece. E aqui temos outra barreira. Então, esse pedaço de terra pertence a um sujeito que construiu uma estrada em vez de um teleférico que não funciona há muito tempo e decidiu ganhar um pouco de dinheiro levando turistas mais 3 ou 4 quilômetros em vez de subir a pé. Este é um exemplo de capitalismo turístico útil. Não há tolos dispostos a gastar tempo e energia extra nesta parte da escalada, então quase todos estão felizes em pagar 8 euros para encurtar esta seção, porque temos quase 14 quilômetros apenas em uma direção. Em junho, quando estivemos aqui em 2015 ou 2016, a neve chegava até este poste. As cabanas que estão aqui estavam completamente cobertas de neve. Havia cerca de 3 metros de neve. Tudo estava bloqueado, e nós caminhávamos até os joelhos nessa neve como o exterminador do futuro, que continua movendo as pernas dessa maneira, porque foi uma experiência bem interessante. Após essa história, a escalada por uma encosta íngreme, mas pelo menos sólida, tornou-se um pouco mais fácil. O meu primeiro voo com um drone e imediatamente fiquei para trás do nosso grupo. Mas com paisagens tão pitorescas, você pode simplesmente colocar seus fones de ouvido e meditar um pouco. Por sinal, ainda é uma propriedade privada. Aqui, alguns terrenos são marcados como apropriados para acampar, recomendados para acampar e alguns como proibidos. E esse é um equilíbrio legal, quando você pode permitir que as pessoas desfrutem da noite na natureza e reservar parte dela para outra coisa. Por exemplo, para as futuras gerações que vão mudar, e a proibição de acampar será em lugares que antes eram permitidos. Essa é a minha teoria. Você pode escolher lugares realmente legais para acampar aqui, mas se houver um dia ensolarado, é melhor se abrigar porque ficará desconfortavelmente quente e você quase não encontrará sombra. Algumas pessoas vêm aqui para caminhadas de vários dias, mas na minha opinião, até mesmo um dia é suficiente para curtir essa trilha. Resumindo, nós ficamos com medo de que houvesse uma Trolltunga aqui a 28 quilômetros de uma rota reta e irregular. Trouxemos conosco roupas especiais à prova de chuva e vento e, até mesmo Vlad cozinhou ovos para que não ficássemos com fome no caminho. E realmente estávamos muito satisfeitos com o clima. Trolltunga olhou para nós e disse: "Vejo como estão bem preparados. Aqui está um céu limpo para você. Apresse-se. Não tenho dúvidas." Vejo que vocês têm ovos, então vão em frente. Trolltunga, ou língua do troll, é um pequeno esporão horizontal neste maciço rochoso que se formou devido ao derretimento das geleiras. Foi descoberto no início do século XIX, mas não era muito visitado, e sua popularidade explodiu com o surgimento do Instagram no início de 2010. Havia cada vez mais pessoas que queriam escalar aqui pelo conteúdo. As organizações turísticas locais seguiram isso e, em poucos anos, tornou-se um dos símbolos da Noruega. Parece legal apenas de um ângulo, apropriadamente do lado onde a vista se abre para todo o belo Lago Azul. A atmosfera aqui é incrível. As pessoas oferecem tirar fotos umas das outras. Há uma placa aqui com as regras locais do Instagram. Tudo isso é muito legal e você sente um impulso de ir e tirar aquela maldita foto. Para obter um ótimo conteúdo, você precisa entrar na fila. De manhã, ela é um pouco menor.
Sim, é uma pequena fila, mas de acordo com as regras locais do Instagram, você não pode passar mais de 1 minuto por pessoa lá. Por isso a fila se move muito rápido, e em literalmente 10 ou 20 minutos você está próximo da própria língua. De perto, é um pouco menor do que nas fotos. Quando chega a sua vez, você vai com confiança buscar suas curtidas. E depois, se citando Vlad, você leva sua coragem ao topo, senta-se com as pernas balançando sobre um penhasco de 700 metros em uma das atrações naturais mais populares do mundo e tenta de todas as formas mostrar que não está impressionado. É preciso habilidade para criar tanto hype em torno disso como eles fizeram. Assim, a experiência de Trolltunga mostra como as redes sociais podem influenciar fortemente a frequência em determinados locais. E na minha opinião, após a vitória e reconstrução, valerá a pena para a Ucrânia investir no desenvolvimento e melhoria da infraestrutura dos nossos lugares maravilhosos para que estrangeiros que provavelmente nos visitarão associem a Ucrânia não com guerra, mas com nossa natureza extraordinária, que em alguns lugares pode até ser confundida com a natureza norueguesa. Então agora, para vocês entenderem, são 22 horas e só há um leve crepúsculo noturno. Isso porque a Noruega está muito ao norte e no verão começa a escurecer tarde e amanhece cedo. E isso é ótimo para viagens de verão, pois você pode fazer muito em um único dia. Por exemplo, hoje acordamos muito tranquilamente e fomos para o Vale da Cachoeira. Resumindo, em algum lugar aqui deve haver uma cachoeira alta e bonita, mas o tempo não pode ser assim o tempo todo. Então, isso pode ser considerado como uma compensação pelos dias ensolarados anteriores. E agora chegamos ao nosso próximo acampamento, onde relaxamos, apreciamos a vista do fiorde e comemos salmão local a um preço acessível. Para esclarecer, o salmão não é barato para os padrões ucranianos, mas na Noruega custa menos do que a carne, por exemplo. Isso acontece porque a maioria dos salmões à venda não vem de pequenos barcos de pesca, mas é criada em grandes fazendas próximas aos fiordes, como frangos de corte. Defensores dos animais denunciam há anos o tratamento desumano dos peixes. Mas é uma indústria que vale muitos milhões de dólares, e a Noruega exporta quase metade de todos os salmões do mundo. Então, eles não têm pressa com isso. Eles simplesmente ganham dinheiro. E o mais interessante é que o negócio é tão grande e tão voltado para a exportação que comprar o mesmo salmão no exterior, depois de toda a logística, muitas vezes é mais barato do que comê-lo na própria Noruega. Este país não é tão barato. Este é o valor que gastamos por pessoa durante uma semana nesta viagem e é quase a opção mais econômica. E quanto à vida neste país, apesar de ter passado aqui apenas 2 semanas e apenas na parte sul, fiquei muito impressionado que mesmo em pequenas cidades há toda a infraestrutura necessária, incluindo para andar de bicicleta. Muitas vezes vi bicicletas elétricas urbanas comuns em trailers sem amortecedores, nas quais as pessoas exploram a área de forma confortável e segura. Em relação ao ambiente, é impossível não notar como as casas se encaixam habilmente na paisagem. Isto é um dos princípios da arquitetura local que se tenta replicar em todo o mundo. Não ofusque a natureza, pelo contrário, complemente-a. Essas casas de madeira com grama no telhado são simplesmente indescritivelmente lindas, especialmente quando estão lado a lado. Quando você olha para isso de cima, é como uma imagem utópica de um futuro europeu feliz. Tal imagem também emerge nas cidades norueguesas. Em vários aspectos, tornaram-se para mim exemplos de minimalismo arquitetônico, transporte público eficiente e qualquer outro tipo de urbanismo. Mas é claro que tanto as cidades quanto a sociedade norueguesa têm suas próprias nuances. Vamos falar sobre isso na segunda parte. Visitaremos algumas cidades na Noruega e conversaremos com pessoas que se mudaram para esse país antes e depois da invasão e passaram toda a sua vida lá. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de compartilhar, comentar e curtir em homenagem ao algoritmo do YouTube. Claro, inscreva-se para não perder a segunda parte. E como sempre, até logo.